Dando continuidade ao gerenciamento de memória, esse vídeo vai falar sobre swapping e algoritmos de alocação. No caso do swap, ou swapping, como muita gente fala, isso daí é fazer o quê? É o chaveamento de processos inteiros entre a memória principal e o disco. Então eu pego aquele processo que está alocado na memória e coloco ele no HD, no disco. Essa transferência do processo da memória principal para a memória secundária. Então é swap out, então ele está saindo, né? Out saindo da memória principal. E depois a gente tem swap in, que seria a transferência da memória secundária, né, do HD para a memória principal. Basicamente o que acontece é isso daqui. A gente tem nosso sistema operacional na memória, né? Então aqui a memória principal, tal, então ele faz isso daqui, ele sai da memória, joga o processo 1 no disco e depois ele vem aqui e sai do processo, pega o processo 2 e coloca de volta na memória. Isso daqui é visualmente mais tranquilo de ver quando a gente está falando de Linux, porque quando você cria, instala o Linux, ele vai pedir para você assim, ó, eu preciso de uma partição de swap, que é essa partição de troca, é como se fosse um espaço temporário. Mas no Windows não tem? Tem sim. O Windows cria um arquivo na raiz do drive, né, no caso do drive C, ele vai criar um arquivo, normalmente é um arquivo grande, e aí ele vai fazer essas trocas também dentro desse arquivo. Para o Linux ele cria uma partição diferente, então ele cria uma partição para poder fazer isso. Tiago, mas eu não quero criar partição no Linux para fazer swap. O que ele vai fazer? Automaticamente, quando ele dá o boot no Linux, ele vai ver que não existe essa partição de swap e ele vai pegar a memória RAM e vai dividir e criar uma partição de swap em memória RAM. Tá? Então isso daí é feito. De um jeito ou de outro ele vai resolver esse problema que você está propondo para ele, se não criar um espaço para fazer o swap. O que acontece então? Se a gente pensar na troca de processos, inicialmente o processo A está na memória RAM, então logo em seguida foi colocado o processo B, né, o programa B foi rodar lá na memória, e aí ele vai sendo alocado. Depois disso, processo C, nota que ele está ocupando a memória. E agora tem um espaço muito pequeno para o processo, né, para criar um outro processo, porém nesse tempo o processo A terminou e saiu da memória. O processo B também, né, está rodando lá, o processo C continua, e agora surgiu o processo D. Então ele entrou nesse espaço vazio, que é onde antes estava o processo A, entrou o processo D. Passa um pouquinho, o processo B ele sai, e no caso o que acontece? Né? Isso daí já estava vazio lá e aparece novamente o processo A. Então isso daí são as trocas de processo. Nesse caso a gente pode perceber que a ideia toda é o processo A volta novamente. Né? O programa A estava rodando, ele saiu. Né? Por que ele saiu aqui e depois ele volta? Provavelmente aqui o programa B, né, o processo B, o programa A foi para swap, fez alguma coisa assim, ou mesmo o cara fechou e abriu novamente. Então tem várias opções de por que ele sumiu e voltou nesse espaço aí. Algo que acontece que a gente viu ali seria segmentação de dados em expansão. Por quê? Você viu que tem espaço sobrando e aí às vezes vai faltar um espaço em um espaço para o outro. Pensa o seguinte, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vem aqui e fala assim, ó, meu processo A ele vai usar somente esse espaço aqui, porém ele já deixa um espaço reservado para expansão. Mesma coisa para o processo B. Então, meu processo A para o sistema operacional ele vai estar ocupando todo esse espaço. Né? Então, é isso que ele vai acabar fazendo. Passa-se um pouquinho, o programa, né, meu programa A, o que ele faz? No meu programa, ele tem o programa aqui, tem a parte dos dados, tem a parte da pilha do programa, do processo e assim por diante. Então, nota que ele vai ocupando esse espaço aqui. Né? Então, ele vai ocupar esse espaço e eu ainda tenho um espaço para expansão. A mesma coisa o programa B. Ele vai ter isso daí, né? E agora, realmente, o uso que ele está tendo é toda essa parte alocada e só esse espacinho aqui que não está sendo usado nesse momento para o programa. Mas como é que eu faço para gerenciar? Porque você viu ali que vai sobrar espaços de memória no meio, quando eu tiro ou coloco alguém, onde é que vai estar aquele espaço para eu poder saber se está vazio e aonde alocar? Basicamente, essa figura vai ilustrar para a gente como seria a memória. Né? Então, eu tenho, usando um mapa de bits, aqui seria a minha memória, meu programa A,
isso daqui é um espaço vazio, programa B, programa C, outro espaço vazio, D, E, espaço vazio e até o final da memória. Eu posso trabalhar com duas coisas, então eu vou ter lá um esquema de mapa de bits, que seria isso daqui, onde ele vai fazer o quê? Tudo que tiver ocupado, ele vai colocar 1 para mim aqui, nessa sequência. O que tiver vazio, ó, vai colocando zeros. Então, ele vai pegar e vai gerar um mapa de toda a minha memória. Então, vai colocar os bits correspondentes a esses itens da memória, se está ocupado ou está vazio. É isso que ele está fazendo. Ó. Depois vem aqui, ó, mais todos ocupados, né? Até que chega aqui, tem 2 vazios, mais um monte ocupado, e chega lá mais vazios. Então, é isso daqui que você está vendo visualmente, ele criou um mapa de bits. A outra ideia, que também é usada, é usar listas, né? Aquilo lá de estrutura de dados. Então, você fala, nossa, eu só vou usar para ficar fazendo, né, o estacionamento do seu Zé, fazendo outras coisas assim. Não. Isso é usado muito. Então, aqui a gente tem lá, ó, um processo, né, onde eu tenho aqui o processo vai do 0 até o 5. O próximo é livre, então do 5 ao 3, e tem 3 espaços livres, pode ver aqui. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. No 5, né, ele vai pegar e está livre 3. Aí depois ele tem no 8º bit, ele usa 6, então está ocupado, tem um processo. Depois do 14, usa 4. Depois está livre, né? Então ele vai me mostrar por segmento de memória. Começa no 18 e comprimento 2. Ó. 18, ó, aqui está o 16, 18, né, e 19. O outro vai começar no 20, então do 20 ocupa 6, o processo vai do 26, ocupa 3, depois ele tem livre, né, do 29 ele tem 3 livres e aqui um X para marcar que é o final da sua lista. Então a gente usa a lista encadeada aí para mostrar também gerenciar a memória. Então a gente pode ter, né, essa ideia da lista e vai ter o problema seguinte, onde a gente tem combinação, por exemplo, de 4 vizinhos ali, né, para mostrar os itens que dos vizinhos, né, no caso não de 4, a gente tem 4 combinações de 3 vizinhos. Então, antes de terminar o x, eu tenho o A, o x e o B. Terminou o x, vai ficar A, vazio e B. O A, o x, né, e vazio, então libera aqui. Posso ter também, né, espaço vazio x e o B, terminou o x, só sobra o B. Quando não tem ninguém, ele libera tudo. Né? Então você vê que isso daí eu vou acabar tendo problemas de espaço, de como gerenciar esses espaços aí. Para isso, a gente tem alguns algoritmos para alocar, para como trabalhar isso daí. Então, o primeiro algoritmo, né, que vai ter isso daí é usado para quando é criado um processo novo. Então, o first fit é o primeiro segmento é usado. Ele é rápido, mas pode desperdiçar memória. Então, se a gente observar aqui maior, eu tenho vários processos já na memória. Então, eu tenho aqui o programa A, o programa C, só que eu tenho o sistema operacional e aqui eu tenho 4K livres, 5K e 3Ks. Tem o programa F que quer entrar com 1K. Aonde é que ele vai entrar? Ele vai pegar o primeiro, é o first. Então ele vem aqui e coloca aqui, ó, alocou. Agora minha área livre aqui em cima tem 3Ks. First fit, então, além dele, né, a gente vai ter, no caso do first fit, a gente tem essa fragmentação da memória, como a gente viu aqui, ó. Então ele foi lá e deixou menor esse espaço. No caso do Next Fit, é o primeiro segmento usado, mas na próxima alocação inicia a busca para um ponto onde parou anteriormente, que é o próximo. Então o desempenho é inferior, porque ele tem que ficar buscando. Né? Outro que a gente tem seria o Best Fit. Então procura na lista toda e aloca o espaço onde mais convém. Então onde tiver menor fragmentação, porém ele vai ficar mais lento, porque ele tem que procurar. Se a gente analisar a imagem, ó, a mesma situação, eu tenho aquele mesma situação onde eu tenho 4 espaço livre aqui, 5 de espaço livre e 3. O first fit ele encaixou aqui no primeiro. O next fit ele entraria logo depois do que estaria no primeiro. Esse daqui, ele vai procurar e fala assim, ó, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Onde é que vai gerar menos problema para mim? Aqui, ó. Os outros dois eu deixo tranquilo, então ele procura e vai liberar. Aqui vai ficando só 2Ks, porque ele foi alocado aqui o programa F.
E a gente também tem o worst fit. Ele vai pegar e fazer o inverso. Ele vai alocar no maior espaço disponível. Pensando naquela situação, se eu colocar no maior espaço, ainda vai sobrar muito espaço. Então, a proposta dele é: qual dos espaços disponíveis é maior? Esse daqui. Então, ele alocou aqui. Então, e agora a gente tem dois espaços de 4K que ele vai procurar sempre o maior. 321. Além disso, então, a gente também tem o Quick Fit. Mantém uma lista separada para os espaços mais requisitados. É isso que ele vai fazer. Então, ele pega lá os espaços que estão mais requisitados e vai separar essa lista. Então, ele falou: ó, sempre está sendo buscado esse espaço aqui. Então, ele já deixa nessa lista para ir colocando. Então, por isso que ele fica como quick, né, de mais rápido, porque além daquela lista do gerenciamento, ele tem uma outra listinha para poder encaixar isso daí e ficar mais rápido essa alocação da memória. Para o próximo encontro, seria interessante vocês darem uma lida no capítulo 3, né, do livro que a gente está trabalhando, na seção 3.1 e 3.2. Então, são só essas duas seções. E tentem executar, né, fazer lá, dar uma estudada nos exercícios, né, naqueles problemas que tem lá no capítulo, que seria do 1 ao 4, 1, 2, 3 e o 4, que fala especificamente sobre essa alocação de memória, essas coisas aí. Na próxima aula, a gente vai estar abordando a parte de gerenciamento de memória virtual. Então, são outras informações, é muito mais coisa. Também está dentro do mesmo capítulo, né, do capítulo 3, onde fala sobre memória, mas por isso que eu falei para vocês, seção 1, 3.1 e 3.2, porque depois a gente já entra em outros assuntos aí na semana que vem.